15 de maio de 2026, mais um dia, estamos aqui para falar de um assunto bíblico. Hoje nós falaremos sobre nosso papel não é convencer. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus santos cuidados. Pai Santo, nós agradecemos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E esse Espírito é quem vai tocar em todos os corações que necessitam de conhecer a Tua Palavra, de conhecer a Ti. Nós somos meros instrumentos, Pai Santo. Abençoa-nos também para que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, nosso papel não é convencer. Nosso papel é pregar, é falar da Palavra de Deus. Em João capítulo 16, nós lemos o seguinte, João 16, versos de 7 até o 14. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido vós e vos anunciei as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que o meu e o vosso Pai há de anunciar. Nós vemos aqui que Deus, Jesus está dizendo que Ele vai, é preciso que Ele vá para o céu, para que Ele mande o Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Para convencer o mundo do pecado que temos, que somos falhos em tudo, da justiça e do juízo. Juízo de todas as coisas, inclusive da sentença final do mal. E se nós formos para Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 5, Efésios 2, de 1 a 5, diz o seguinte: Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que éramos por natureza. Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que tem conosco, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que aqui nós estamos vendo que a intercessão do Espírito Santo, o trabalho feito por Jesus, feito pelo próprio Espírito, e a nós não compete convencer, mas simplesmente anunciar ao mundo as coisas que Ele deixou para nós anunciarmos. Que bom é ser chamado por Deus para ter essa incumbência de pregar o Evangelho. Nós lemos em Salmos 51, 5. Vamos ver. Salmos 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e o pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado, somos pequenos, somos frágeis, somos carnais. E Deus vai fazer em nós, através do Espírito Santo, novas criaturas. Vamos deixar o pecado pela vontade, pelo esforço do Pai, pelo trabalho que o Espírito Santo faz em nós, porque nós de nós mesmos não somos capazes. Nós não temos
nenhum poder para nossa transformação, nem transformação dos demais. Nós devemos permitir que o Espírito Santo em nós faça morada e ele nos torne criaturas separadas, santas, para que herdemos o reino de Deus. Em Isaías 64, vemos o seguinte, Isaías 64, o verso 6, meia dúzia. Mas todos nós somos como imundo, e todas a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós marchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebatam. Então nós vemos que somos frágeis, pequenos, valemos como uma folha seca, mas pela graça de Deus nós somos transformados e toda a nossa fraqueza será justificada perante Deus através de Cristo na sua morte que Ele deu por nós. Esses versos nos ensinam coisas universais para toda a terra. Deus quer que todos sejamos salvos. E em Timóteo ele afirma isso, para que todos sejam salvos. Em Romanos 7, 19, diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Nós somos frágeis, errados, e de nós mesmos não temos condições de vencer o pecado, não temos condições de vencer a fraqueza da carne. O Espírito Santo é que em nós faz a transformação para que possamos ser contados entre os eleitos de Deus. Em João 6,44, fala também a respeito deste assunto. João 6,44. E diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Nós não temos nenhum poder a não ser através de Jesus. Nós podemos chegar ao Pai se Jesus então nos apresentar a Ele. E o trabalho de hoje é pelo Espírito Santo, que Ele toca em nós, nós nos voltamos para Cristo, o Pai aceita aqueles que Jesus apresenta para Ele. Disse alguém: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas, nesse caso, não tem poder para mudar a situação de ninguém. Pode até mostrar um comportamento aparentemente correto, mas não há transformação do coração, nem a purificação da fonte da vida. É preciso que haja um poder interior que vem do céu para que haja em nós qualquer transformação. Para que tenhamos uma vida nova, uma vida que vem de cima, porque o ser humano, ele pode fazer todos o seu esforço, ele não deixa de pecar, porque o pecado, ele impede que a santificação seja impressa em nós. Mas o Pai, através do Espírito Santo, ele convence a nós para que possamos deixar de mão aquilo que é ruim. A graça proveniente de uma provisão que é iniciando em Deus, tornando possível o ser humano uma escolha, uma vida nova em Cristo. Meus prezados, somente Jesus, somente o seu sangue derramado na cruz, com a nossa aceitação, com o nosso sim, dizendo: Senhor, salva-me pela tua misericórdia, perdoa os meus pecados,
perdoa a minha vida, perdoa a minha fraqueza. Eu permito, Senhor, que o Senhor faça em mim segundo a sua vontade. Somente assim é que Deus toma conta de nós, porque Deus não invade a nossa vontade. Em Apocalipse ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o caminho. Não basta pregarmos da graça, dizer que Jesus é bom, que Ele é santo, que Ele é justo. É preciso que a gente tome a iniciativa de permitir que Cristo habite as nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo transforme a nossa vida. E para isso nós temos que dar liberdade e não atrapalhar, não rejeitar, não fazermos resistência à obra do Espírito Santo em nós. Meus prezados, que possamos orar a Deus para que Ele nos mostre isto, para que tenhamos a felicidade de ser contada entre os eleitos de Deus. Vamos orar. Pai eterno, estamos aqui agradecidos mais uma vez, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que bom o Senhor é paciente conosco. Espera que nós resolvamos estar contigo. Ele espera que a nossa vontade seja oferecida a Ti, para que o Senhor possa nos salvar com a nossa autorização, porque a Tua salvação veio a nós e o Senhor precisa de nós e nós permitimos que o Senhor entre em nossa casa, que ceie conosco e nós com o Senhor. Nos entregamos inteiramente em Tuas mãos por Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês.